Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E nessa série de vídeos que eu vou estar postando, quero explorar um pouco mais sobre alguns vilões que nessa longa carreira de combatente aos foras da lei, Tex Willer e seus amigos já enfrentaram. O personagem que eu vou falar no vídeo de hoje é um jovem assassino que pensou que podia escapar de Tex. Vale muito a pena falar um pouco mais sobre ele. E sem demora, eu te convido para se juntar comigo nessa longa cavalgada pelo universo de Tex e conhecer um pouco mais sobre esse personagem. E no final do vídeo, eu tenho uma novidade para quem ficar até o fim. Depois que Matt Harrison, o dono do Monkey Salon, apareceu morto, os moradores da cidade de Alamita não perderam tempo em culpar o Andy Wilson, um jovem vagabundo do local. Sabendo que seria preso, julgado e condenado, o Andy foge às pressas da cidade para salvar sua vida. O xerife de Alamito, decidido a punir o Andy por aquele crime, mandou imprimir vários cartazes de procurado com o rosto do rapaz e enviou para todas as cidades onde havia um juiz. E nesse momento, um velho amigo de Tex chamado Tom Kenyon decidiu caçar o jovem assassino e deixar de lado sua tranquila vida de aposentado. Ele junta todas as informações sobre o assassino e parte para prender o fora da lei. As investigações de Tom o levam até Springville. Chegando na cidade, ele encontra com Tex e Tigre. Depois de tomarem um trago, Tom conta para Tex que voltou à vida de agente e que ele está na cidade à procura de um jovem assassino chamado Andy Wilson. E que ele tem informações que o jovem está trabalhando no rancho 2B. Depois da conversa, Tom parte para o rancho para prender o seu alvo, e Tex parte junto com um amigo para ajudar ele caso ele precise de sua ajuda. E ao chegar no rancho, Tom pergunta para os homens que ali estavam se eles conheciam um jovem chamado Andy, mas ninguém disse nada. Então Tom mostra o cartaz de procurado com a foto do jovem, e neste momento todos dizem para Tom que deve haver algum engano, pois Andy estava trabalhando há um ano no rancho e nunca causou nenhuma confusão. Até uma jovem chamada Isabel testemunha a favor de Andy, dizendo que ele é a pessoa mais inofensiva que já trabalhou no rancho. Mas isso não adiantou muito, pois Tom queria cumprir com seu dever prendendo o jovem. Depois de uma breve discussão, as pessoas ali resolveram dizer onde Andy estava. Depois de ouvir onde estava o jovem, Tom se dirige até o alojamento dos vaqueiros para prender seu homem. Ao entrar no alojamento, ele encontra o jovem dormindo. Tom acorda o jovem e anuncia a prisão. Andy se aproveita de um vacilo de Tom para atirar nele e fugir. Depois de socorrer o seu amigo que foi baleado, Tex se aproveita para interrogar um dos amigos de Andy. O homem não diz nada. Vendo seu companheiro levar uma baita massagem de Tex, Isabel diz para Tex que Andy tem uma garota em Happy Fork, chamada Mercedes, que trabalhava em uma pousada. Com as informações, Tex parte dali. Chegando na pousada, Tex começa a conversar com a bela Mercedes e começa a pedir informações sobre Andy. Mas neste momento ele é reconhecido por um bandido e logo tem início uma tremenda confusão. Mercedes aproveita a situação para ajudar Andy a fugir. E sem perder tempo, Tex começa a perseguir o jovem assassino, que é mais escorregadio que um bagre ensaboado. Como última tentativa desesperada de despistar Tex e fazer ele desistir da prisão, Andy se aventura na Estrada dos Esqueletos, que fica no deserto de Las Pedras. Como o jovem não tinha experiência em sobreviver no deserto, logo ele esgotou seu cavalo e ficou a pé. Assim não foi difícil para Tex alcançar o seu alvo, e quando Tex encontrou o jovem, ele lutava desesperadamente contra alguns abutres que queriam almoçar o seu cavalo. Não restou outra opção para Andy a não ser preso por Tex, pois ele já não tinha um cavalo, mantimentos, munições e água, e facilmente Tex prende o jovem assassino. E ao ser preso, Andy começa a sentir a corda no pescoço. Feita a prisão do jovem, Tex começa a escoltar ele de volta para Amarillo. Mas no meio do caminho, os dois são atacados por índios. A situação fica tão preta que Tex solta Andy para ajudar na luta contra os índios. Depois deste episódio, Tex começa a simpatizar com o jovem. Tex também começa a desconfiar que aquele jovem
não era um assassino frio, como ele foi descrito. Tex começa a conversar com o jovem para tentar entender como ele se meteu naquela confusão. Andy conta que tudo começou quando Matt Harrison apareceu morto com um tiro nas costas e todos aproveitaram para acusar ele. Percebendo que ele não teria um julgamento justo e que acabaria na forca, ele aproveitou para fugir para poder salvar sua vida. Tex diz para o jovem que quando chegar em Amarillo, ele vai ajudar no julgamento. Confiando no caráter de Andy, Tex aproveita para tirar a algema dele. Depois de uma longa cavalgada, os dois chegam em um rancho que fica na periferia do pequeno povoado de Água Fria. Os dois são recebidos por um velhinho bem simpático que, depois de receber alguns dólares, providencia para os dois um banho, uma boa refeição e um celeiro para eles dormirem. Depois de tomarem um banho e jantarem, Tex e Andy vão para o celeiro para dormirem. Enquanto eles estavam descansando no celeiro, os dois são surpreendidos pelo xerife e seus homens. Eles estavam ali porque foram avisados por outro trabalhador do rancho que Andy era um fora da lei procurado, e eles estavam ali para prendê-lo. O xerife diz a Tex que levará Andy e que Tex vai ser pago por seus serviços. Tex diz que não entregará o seu prisioneiro, e logo os dois começam a brigar. O xerife atira em Andy e um dos homens do xerife acerta Tex na cabeça. Tex acaba desmaiando e Andy é levado preso pelo xerife. 3 dias depois daquela briga, Tex acorda e se recorda o que aconteceu. Então ele resolve ir até o povoado de Água Fria para libertar Andy da prisão. Afinal, o jovem já devia estar apavorado com o risco que ele corria de ser enforcado. Mas antes de partir, o velhinho que cuidou de Tex o avisa para ele tomar cuidado com o xerife e seus homens. Então Tex parte para Água Fria a toda velocidade para livrar Andy, o cara de anjo, da prisão e de uma futura forca. Ao chegar na cidade, Tex tenta descobrir aonde o xerife estava e aonde ele havia prendido o cara de anjo. Então Tex começa a vasculhar as ruas da cidade, mas enquanto ele andava pelas ruas da cidade, de repente, ele se depara com o corpo do pobre Andy, enforcado, pendurado em uma árvore. Tex havia chegado tarde demais. O pobre Andy havia morrido sem ter uma chance de ter um julgamento justo para provar sua inocência. O xerife e seus comparsas não perderam tempo em matar o pobre garoto. Tex elimina os homens do xerife que vigiavam o corpo. Depois de tirar o corpo de Andy da árvore e pedir para ele ser enterrado, com uma fúria muito grande, Tex parte para enfrentar o xerife e o que havia sobrado de seus homens. E assim morreu Andy Wilson, o cara de anjo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Caçada Humana é uma daquelas histórias de Tex que a gente lê e quando termina de ler, a gente fica com um nó na garganta. O destino do jovem Andy nos lembra o quanto a lei pode ser falha. E aqui fica a dica. Seria muito legal ler uma história onde Tex vai até a cidade de Amarillo para tirar a história de Andy Wilson a limpo. Quais os motivos obscuros estão por trás da morte de Matt Harrison? Quem ganharia com a sua morte? E por que a culpa caiu em cima de Andy Wilson? Seria legal demais ler uma história onde Tex faz uma investigação pessoal para colocar os verdadeiros culpados atrás das grades e assim levar um pouco de justiça para o pobre Andy. Considerações finais. Quero pedir para você que é fã de quadrinhos e também fã de Tex Willer e que gostou do vídeo, que você se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe um comentário falando se você já conhecia esse personagem ou se você já leu essa história. Compartilhe esse vídeo com mais fãs de Tex e dê aquele super like para ajudar o canal a crescer. E para você que esperou até aqui, a novidade é: aqui nas minhas mãos eu estou segurando a edição número 1 de Tex Gold e vou sorteá-la. E para você concorrer ao sorteio, você tem que se inscrever no canal e deixar um comentário. Eu vou estar lendo os comentários e o comentário mais criativo ganha. Então boa sorte, até o próximo vídeo, valeu!